vamos que vamos, só na pressão. Hoje, finalmente, para alguns que estavam esperando ansiosamente, regência verbal e nominal, conceitos importantes. Precisamos entender bem o que é regência verbal, o que é regência nominal. Claque, bum, chegar na hora da prova aí, ó, tapa na gorduchinha, beleza? Tranquilão? Vamos entender o que é regência. Reta final, depois de regência, crase e finalizou, parceiro. Fatality, perfect. Parceiro, olha só. Sem brincadeira, falando sério agora, regência. Raciocina comigo. Raciocina comigo. Quando a gente diz que ocorre a regência, você pressupõe um rei e seus súditos. O rei precisa de súditos para ser rei? Sim. Os súditos, para serem súditos, precisam de um rei? Sim. Precisamos de alguém para nos governar? Sim. Alguém que quer governar precisa de alguém para governar? Sim. Essa ideia não é uma ideia de regência? Do ponto de vista político, administrativo. E do ponto de vista linguístico, o que seria a regência? Existem duas maneiras de você fazer a regência. Através de um verbo e através de um nome. É por isso que você diz que existe a regência verbal e a regência nominal. Ah, mas como é que isso acontece? Muito simples. Muito simples. Por definição, regência é a maneira como o verbo se relaciona com o seu complemento. E a regência nominal, por definição, é o quê? É a maneira como o nome se relaciona com o seu complemento. Então vamos lá. Regência verbal é a maneira como o verbo se relaciona com o seu complemento. Regência nominal é a maneira como o nome se relaciona com o seu complemento. Vou te dar um exemplo muito básico para você entender logo. Quem come, come alguma coisa. Eu ouvi aí uma brincadeirinha do outro lado, mas deixa pra lá, né? Hoje eu tô um cara sério, beleza? Vamos lá. Quem come, come alguma coisa. Ou alguém, no caso do canibal. O canibal come pessoas, né? O cara que é antropofágico, ele come seres humanos. Tudo bem? Vamos lá. Quem come, come alguma coisa. Ou alguém, no caso do canibal. O verbo está exigindo um complemento. Porque o verbo sozinho não faz sentido. Imagina, eu chego para você e digo assim, do nada. Aí, parceiro, tem que te contar uma parada. Comi. Aí o cara vai dizer assim, comeu o quê, rapá? Não, pô, acabei de comer um bolo ali na padaria, gostosão e tal. Se ligou? O verbo comer exige um complemento, porque ele sozinho não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento. Ele precisa de um complemento. Por sua vez, o complemento não existe sem que o verbo o exija. Então, há uma relação de dependência. O verbo pede um complemento, então ele precisa do complemento. E o complemento só existe porque o verbo o exige. Então, há uma relação de dependência. Qual o nome que eu dou a essa relação de dependência entre o verbo e o complemento dele? Regência. Regência é a maneira como o verbo se relaciona com o seu complemento. De modo que há uma relação de dependência entre eles. Eu comi um bolo. Eu comi, verbo. Um bolo, complemento. Beleza? Agora, no caso da regência nominal. Eu sou fiel. Aí o cara pergunta, você é fiel a quê, cara?
Ou você é fiel a quem? Aí você vai e diz, não, pô, eu sou fiel à minha mulher, eu sou fiel à minha fé. Quem é fiel a alguém ou a alguma coisa. Percebe que o adjetivo fiel, que é um nome, exige um complemento? Qual é a maneira que se dá aí nessa brincadeira aí, entre o adjetivo e o complemento? Regência nominal. É a maneira como o nome se relaciona com o seu complemento. Tranquilo? Vamos ver exemplos para entender isso bem, fixar essa parada. Vamos lá. Já fomos a parques de todo mundo. Quem vai, vai a algum lugar. Percebe que o verbo ir exige um complemento? Se bem que esse complemento não é visto pelos gramáticos tradicionais como um complemento. Ele é visto como um adjunto adverbial. Os gramáticos tradicionais veem assim. Sabe por quê? Porque o verbo ir exige um complemento, só que esse complemento indica uma circunstância de lugar. Se ele indica uma circunstância de lugar, aí você vai encarar isso aqui como um adjunto adverbial de lugar. Beleza? É uma contradição dos gramáticos, mas é assim que cai na prova. Fazer o quê? O fato é, o verbo exige alguma coisa. Conseguimos. Conseguimos o quê? A tão sonhada classificação. Quem consegue, consegue alguma coisa. Em nenhum momento desistimos de nosso objetivo. O verbo desistir exige um complemento preposicionado. Porque quem desiste, desiste de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Lembra disso? Aqui conseguimos é VTD e aqui o verbo ir é intransitivo. Revisite as aulas lá de predicação ou de transitividade verbal, para você relembrar isso aí. Porque transitividade verbal é importante para você entender regência. Vamos lá. Ofereça-lhe o melhor prato do restaurante, garçom. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Ele é VTDI. Ofereça o quê? O melhor prato do restaurante. A quem? A alguém, a ele, a ela, enfim. Gosto de que me tratem bem. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Percebe que o verbo está exigindo um complemento? Agora, note que esse complemento aqui está em forma de oração. É uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Lembra disso? Grande, né, o nome? É uma oração. É um objeto indireto em forma de oração. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Alguns gramáticos vão dizer que essa preposição aqui, de, ela é facultativa, quando inicia uma oração, tá? Gosto que me tratem bem. Alguns gramáticos vão dizer isso. Outros dizem que é obrigatório. O fato é, percebe que todos esses verbos estão exigindo complementos? Se esses verbos estão exigindo complemento, eu digo que essa regência é verbal. Beleza? Então, se um verbo exige um complemento, eu chamo isso de quê? De regência verbal. Beleza? Show de bola. Vamos ver agora a regência nominal. O que é regência nominal? É quando um nome lê-se nome como substantivo, adjetivo ou advérbio, que exige um complemento. Vamos lá, vamos entender isso. Sempre sentir ojeriza a qualquer atitude desonesta. Ojeriza é um substantivo que exige um complemento. Quem sente ojeriza a alguma coisa. Beleza? Então, o substantivo está exigindo um complemento. O nome está exigindo um complemento. Meus amigos sempre me foram leais. Essa estrutura é interessante, porque o pronome oblíquo ato, ele pode servir de complemento nominal. É um caso raro, mas, assim, raro entre aspas, né? É raro os gramáticos falarem isso com autoridade. São pouquíssimos que comentam isso com honestidade, vamos dizer assim. Vamos lá. Meus amigos sempre me foram leais. Quem é leal
a alguém. Então, meus amigos sempre me foram leais, equivale a dizer meus amigos sempre foram leais a mim. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, olha aí, ó, o nome está exigindo um complemento nominal, ou seja, complemento do nome. Paralelamente ao assunto anterior, você tinha razão. Paralelamente ao assunto anterior, você tinha razão. Observe que o advérbio, o nome, está exigindo um complemento. O que está paralelo a. Paralelamente a. O nome está exigindo um complemento. Qual o nome que eu dou a essa relação? Quando o nome exige um complemento. Eu chamo isso de regência nominal. Beleza? Que é quando o nome exige um complemento. Tenho medo de que não passe na prova. Quem tem medo de alguma coisa. Note que o nome medo está exigindo um complemento. Nesse caso, o complemento é uma oração. Não importa. O que importa é o nome medo está exigindo um complemento. Então, qual o nome que eu dou a essa relação? Regência nominal. Agora, note que eu não poderia dizer assim, ó, tenho medo a que não passe na prova. Não, porque quem tem medo de alguma coisa. Então, o nome medo mantém uma relação com o seu complemento através da preposição de. Por exemplo, aqui em paralelamente a, eu não poderia dizer, quer ver, ó, paralelamente, paralelamente do assunto, não posso fazer isso. Por quê? Porque paralelamente exige a preposição a, que faz a ligação entre o nome e o complemento. Beleza? Ojeriza a. Note que os nomes exigem preposições. Nem todos os verbos, como a gente viu, como por exemplo, conseguimos, e conseguimos, ponto final. Conseguimos, e outros verbos não exigem preposição. Mas os nomes, todos os nomes, exigem preposição. Beleza? Então vamos lá, recapitulando. Regência verbal é quando o verbo exige um complemento. Esse complemento pode ou não ser preposicionado. Agora, regência nominal é quando o nome exige um complemento. E esse complemento é sempre preposicionado. É por isso que quando você abre a gramática na parte de regência nominal, o que está escrito lá? É uma lista de nomes e do lado dos nomes, uma porção de regências. Ou seja, uma porção de preposições, melhor dizendo. Ou seja, o nome exige um complemento com uma determinada preposição. Existe um dicionário de regência verbal e um dicionário de regência nominal. A melhor maneira de você saber a regência de todos os verbos e de todos os nomes se dá através desses dicionários. Eu recomendo 2 dicionários. O dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luft e do Francisco Fernandes, e o dicionário de regência nominal do Celso Pedro Luft, que é sensacional. Beleza? Eu tenho esses 3 dicionários, eles são sensacionais e vale muito a pena. Toda vez que eu estou na dúvida da regência de um verbo ou de um nome, afinal de contas, são mais de 380 mil palavras na língua portuguesa, eu não sei a regência de todas elas, isso aí é fato. Quando eu quero tirar uma dúvida, o que eu faço? Eu recorro a esses dicionários. Na verdade, o dicionário serve para isso, para você o tempo todo recorrer. Vai chegar uma hora que aquilo vai ficar na tua cabeça. E aí você vai ter um acúmulo de regências na sua mente que você não vai esquecer. Pô, Pestana, mas na hora da prova eu não vou ter o dicionário. O que eu vou fazer? Na hora da prova, meu camarada, o cara sempre trabalha os mesmos verbos. Ouviu isso? Os mesmos verbos. É por isso que quando eu der aula de regência verbal, mostrar a característica de alguns verbos, você vai ver que tem mais ou menos uns 30 verbos. Pô, Pestana, 30 verbos é muita coisa. Parceiro, 30 verbos não é nada dentro de um universo de mais de 11 mil verbos. Concorda comigo? Então você vai ter que saber a regência dos 30. Ah, mas é muito. Aí é contigo. Beleza? Já não é mais comigo. Estou te incentivando. Não encare como muito. Porque chega um momento que a parada está tão no teu sangue que você faz qualquer questão, irmão, e mole. Regência nominal, a mesma coisa.
São sempre os mesmos nomes e tal, não é difícil. Normalmente as bancas trabalham mais regência verbal do que nominal. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Tá entendendo, regência? Eu espero que sim. O verbo, quando pede um complemento, eu chamo isso de regência. O nome, quando pede um complemento, eu chamo isso de regência. Fica ligado que você vai ter que decorar algumas preposições. Porque a maneira como o verbo, a maneira como o nome se relaciona com os complementos, normalmente se dá através de preposições. Então, se você não sabe as preposições, meu camarada, o que vai acontecer? Chegar na hora da prova, você vai ver, por exemplo, assim, quer ver? Ó? João assistiu o filme. Você vai pensar que está adequado, porque na fala do dia a dia a galera fala como? Ah, quem assiste, assiste alguma coisa. Pô, cara, eu assisti o filme ontem, bonzão, Os Vingadores e tal. Inclusive é maneiro, né? Aquela cena do Hulk, que ele pega o maluco e faz assim... Blá, 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 que ele pega o Loki e espanca. Aquela cena é sensacional. Eu tô falando isso agora porque o filme já não vai estar mais no cinema, tá? Quando você tiver contato com isso aqui. Se tiver, depois tu me xinga porque eu contei uma parte do filme. Beleza? Desculpa aí qualquer coisa. Continuando então. Regência verbal e nominal. Tá claro? Vem comigo que eu tenho mais conceitos importantes a dizer. Questões recorrentes. Danger. Maluco. Se liga na missão, parceiro. Cuidado com o que eu vou te falar agora, porque neguinho não tá de bobeira não, hein? O cara chega na hora da prova, vai querer te dar um negócio, e aí você não pode errar. Questões recorrentes em prova. Olha o bizu, hein, parceiro? Tô te dando bizu, tô te dando filé. Se liga. O filho, por quem a mãe tinha admiração, era honesto. Você está vendo essa preposição aqui? Sabe por que essa preposição está antes do pronome relativo? Porque eu já falei isso na aula de pronome relativo. Eu já falei isso na aula de oração subordinada adjetiva. E eu estou falando isso de novo. Parceiro, quando na frase vier um pronome relativo, a essa altura do campeonato eu acredito que você já saiba o que é um pronome relativo. Quando vier um pronome relativo na frase e tiver um verbo ou um nome depois do pronome relativo exigindo uma preposição, a preposição vai ficar obrigatoriamente antes do pronome relativo. Obrigatoriamente antes do pronome relativo. Você entendeu? O filho por quem a mãe tinha admiração era honesto. Quem tem admiração por alguém. Percebe que o substantivo admiração está pedindo um complemento preposicionado pela preposição por. Quem tem medo de. Quem tem admiração por. A preposição vai ficar obrigatoriamente antes do pronome relativo. Não me erre isso na prova, hein? Este é o carro de que precisamos. Se eu omitisse essa preposição aqui, estaria certo ou errado? Errado! Muito errado. Isso aqui é um pronome relativo, sim ou não? Este é o carro do qual precisamos. Olha aí, dá até para substituir o que por o qual. Este é o carro do qual precisamos. Quem precisa, precisa de. A preposição vai ficar obrigatoriamente antes do pronome relativo. Se o verbo que vier depois, ou o nome que vier depois, exigir uma preposição, a preposição vai ficar antes do pronome relativo obrigatoriamente. Não erre isso na prova, pelo amor de Deus. Olha para mim rapidinho. Olha para mim. Atenção. Vamos lá. A mãe se ligou no download aqui em cima, né? Pra tu ver a minha lerdeza. Se ligou no download, né? Vamos lá. A mãe. Cuja inteligência fiz menção. Vou repetir. A mãe. Cuja inteligência fiz menção era minha.
A mãe, a cuja inteligência fiz menção era minha. Quem faz menção, menção é um substantivo de fazer referência. Menção equivale a alusão, referência. Beleza? Quem faz referência a. Quem faz alusão a. Quem faz menção a. Menção tá ligada a fazer referência, a mencionar alguma coisa. A mãe. A cuja inteligência fiz menção. Quem faz menção a. A preposição a ficou antes do pronome relativo cujo. A mãe, a cuja inteligência fiz menção. Quem faz menção a. Para onde vai a preposição? A preposição exigida pelo verbo ou pelo nome depois do pronome relativo sempre vai ficar antes do pronome relativo. Sempre. O jornal de que gosto é o Globo. Quem gosta, gosta de. A preposição fica antes do pronome. Eu quero um hambúrguer com tudo a que tenho direito. Eu tenho direito a alguma coisa. Eu tenho direito a quê? A tudo. Quero um hambúrguer com tudo a que tenho direito. O pronome vem, a preposição vem antes do pronome relativo. Sempre. Não pode omitir. Pega o seu telefone. Se o seu telefone for dar oi, liga para alguém. Pede para esse alguém desligar o telefone. Você vai ouvir a seguinte mensagem. O número que você ligou está fora de área ou desligado. O número para o qual você ligou. Sem comentários. Próxima frase, vamos lá. Pedro e Larissa assistiram e gostaram da sessão de cinema. Errado. Pô, Pestana. Pô, cara, que isso, cara? O que tá errado aí, cara? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Parceiro, você não percebeu um detalhe. Eu tenho dois verbos. Quando eu tenho verbos ou nomes de regências diferentes, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Quem gosta, gosta de. Então essa frase deveria ser assim, ó. Pedro e Larissa assistiram a sessão de cinema e gostaram da sessão de cinema. Ah, mas aí eu vou repetir. Tudo bem, não quer repetir? Então você faz assim, ó. Pedro e Larissa assistiram a sessão de cinema e gostaram dela. Se você tiver verbos de regências diferentes com o mesmo complemento, cada verbo precisa ter a sua regência respeitada. Pedro e Larissa assistiram a sessão de cinema e gostaram dela. Beleza? Cada verbo precisa ter o seu complemento, precisa ter a sua regência respeitada. Você não pode colocar verbos de regência diferentes com o mesmo complemento. Esta é a visão tradicional aceita por 99% dos gramáticos. Bechara, como sempre, ele diz que tanto faz. Na prova você vê qual é a melhor opção. Isso vale também para os nomes. Você é a favor a esta lei? Ou melhor, você é a favor? Quem é a favor de alguma coisa. Você é a favor desta lei ou contra ela? O certo seria assim, mas olha só o que eu fiz. Você é a favor ou contra esta lei? Tem algum problema aí? Porque eu tenho nomes de regências diferentes. Você é a favor desta lei ou contra ela? Deveria mudar. Deveria mudar essa frase.
Por isso que ela está errada. Cada nome, cada verbo tem o seu complemento. Se verbos e nomes de regências diferentes tiverem o mesmo complemento, isso está errado. Agora, se você tiver verbos de regências iguais, nomes de regências iguais, beleza, aí você pode ter o mesmo complemento. Por exemplo, Pedro e Larissa viram e gostaram, ou melhor, Pedro e Larissa viram e elogiaram o filme. Pedro e Larissa viram e elogiaram o filme. Tudo bem, porque quem vê alguma coisa, quem elogia alguma coisa. Tudo bem. O que você não pode é verbos e nomes de regências diferentes. Eles não podem ter o mesmo complemento. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Para fechar a aula de hoje, observe isso aqui. Isso aqui é polêmico. Alguns gramáticos dizem que isso que está escrito aqui está certo, só que a maioria diz que está errado. Como assim, Pestana? Vamos lá. O fato do Brasil e dos Estados Unidos se acharem no mesmo continente é um acidente geográfico. O fato do Brasil e dos Estados Unidos se acharem no mesmo continente é um acidente geográfico. Sei nem de onde eu tirei essa frase, mas vamos nos fixar a questão de regência. Não pode haver contração. Não pode haver contração antes de verbo no infinitivo. Não pode haver contração antes de verbo no infinitivo. Então a frase vai ficar assim, ó. Atenção. O fato de o Brasil e de os Estados Unidos se acharem no mesmo continente. Pestana, foi isso mesmo que eu ouvi? Parceiro? Foi. Foi exatamente o que você ouviu. Eu vou falar mais perto para você entender. Foi exatamente isso que você ouviu. O fato de o Brasil e de os Estados Unidos. Pô, Pestana, eu não acredito, cara. Tá falando sério. Sou eu que faço a gramática? Meu camarada, não pode haver contração de preposição com artigo ou de preposição com pronome antes de verbo no infinitivo. Não pode. Separa. Beleza? Isso é o que diz a maioria dos gramáticos. Bechara, para ele, tanto faz. Para ele, tanto faz. Você pode ter contração ou não. Tanto faz. Beleza, meu camarada? Tranquilão? Show de bola? Coisa linda. Aula que vem, a gente continua a regência com força e com vontade. Fica ligado nessas polêmicas. Se cair na prova, parceiro, ó, quero ver você de bobeira não, hein? Beleza? Valeu? Beijo no coração!